como impedir que as ações do outro me prejudiquem? Você já pensou nisso? Você já foi prejudicada por decisões e escolhas que as pessoas fizeram e que de alguma forma te atingiram? Eu creio que todo mundo já passou por isso. Como nós vivemos numa sociedade e nos relacionamos com pessoas, estamos suscetíveis a viver consequências das escolhas alheias, por menor que elas sejam. A verdade é que não há como impedirmos o efeito das ações do outro sobre nós. Se essa pessoa, por exemplo, que te fez mal ou que de repente tomou uma decisão e que é muito próxima a você, não tem jeito, de certa forma vai acabar te impactando, vai acabar te atingindo. Se o seu marido toma uma decisão, consequentemente vai chegar até você a resposta disso. Mas devemos todos os dias declarar que as escolhas do outro não podem interferir na nossa reação e nos nossos sentimentos. Eu gosto muito de uma frase que diz: não permita que o pior do outro desperte o pior em você. Todos nós temos o nosso lado negro, o nosso lado sombrio da essência humana, natureza carnal e pecaminosa do homem caído. E é tão fácil nós criticarmos as pessoas à nossa volta, mas nós não percebemos o quanto exatamente as ações ruins de alguém podem despertar, inclusive, ações ruins dentro de nós. Então não tem como eu impedir que seja impactada pela decisão ou escolha do outro, principalmente quando esse outro é próximo a mim, mas tem como eu aprender a lidar e a reagir de uma maneira saudável em relação à ação do outro. Por isso essa frase que eu disse, não permita que o pior do outro desperte o pior em você, deve ser colocada no lugar para você memorizar, para você internalizá-la, até que você realmente entenda que você precisa agir de forma diferente, independente da escolha do outro. Eu fiz isso por um tempo, gente, e eu realmente meditei nessa frase, mergulhei nessa frase até que aquilo fizesse sentido dentro de mim. E aos poucos eu aprendi a não permitir que as ações, as escolhas do outro, principalmente daqueles mais próximos a mim, interferissem nos meus sentimentos por muito tempo. Eu aprendi a separar o que era conteúdo do outro e o que é conteúdo meu. Claro que, dependendo da situação, se a escolha da pessoa foi de repente falar mal de você, te julgar, te caluniar, isso vai atingir o seu coração e o seu sentimento. Por um tempo você vai ficar um pouco abalada. Você pode ficar triste e até desanimada, mas você não pode permitir que o pior, a escolha que o outro fez, em de repente te criticar e te condenar, isso dure por muito tempo no seu coração, a ponto de repente você nunca mais se reerguer ou se curar. Quantas mulheres vivem em depressão por causa de críticas, condenações, ou seja, o pior do outro, a escolha do outro em falar mal, em criticar, atingiu a ela, só que ela se permitiu ficar ali durante muito e muito tempo e continua até hoje. E isso não pode. Muitas pessoas escolheram fazer mal a mim no passado, através das suas escolhas. Essas foram escolhas que as pessoas fizeram e que inclusive algumas continuam fazendo até hoje, sendo injustas comigo. Mas, apesar de hoje eu compreender o que levou cada uma dessas pessoas a ter essas ações, eu precisei lutar contra as consequências dessas ações na minha vida como um todo. Senão eu ia viver a vida inteira, meu Deus, como eu fui injustiçada, mas isso não é justo, por que a pessoa fez isso, por que não me assumiu, por que não me reconheceu, por que não deu a minha parte que eu tinha direito, enfim. Como diz o ditado, se a vida te deu um limão, faça uma limonada, ou uma mousse, ou um bolo de limão. Não tem como impedir que o outro tem ações ruins, mas há como você intervir dentro de você nas suas emoções. Não tem como a gente mudar o passado, mas tem como a gente alterar o presente para construir um futuro de esperança, independente do mal que fizeram a nós. Quando você continua paralisada na dor, você continua perpetuando o mal que a pessoa fez contra você no passado. E as suas ações ruins estão voltando para você mesma. E as chances de você ter um futuro de paz e feliz serão mínimos, porque você não está fazendo nada no presente para mudar esse futuro. Está permitindo que o pior do outro desperte o pior em você. Às vezes o pior em você vai ser uma tristeza, vai ser uma depressão, vai ser uma paralisação, vai ser uma entrega, né, eu não quero fazer mais nada, não quero viver, não quero mais isso. Esse é o pior que leva você ao pior. Então, às vezes, uma crítica, um pior do outro pode levar você a desencadear algo pior para você e você não viver o plano que Deus tem para sua vida. Eu quero te encorajar a você continuar o seu caminho, independente das ações do outro, independente do mal que alguém fez para você no passado ou que até mesmo continua fazendo no presente. Eu sei que quando essas escolhas e essas ações
vem de filhos que estão distantes dos caminhos do Senhor, por exemplo, a coisa também complica, fica até um pouco mais difícil. Como que a gente não vai permitir que tenha sentimentos ruins quando alguém que a gente mais ama está indo por caminhos que a gente sabe que vai dar num lugar ruim? Eu e o meu esposo, nós criamos a minha irmã por parte de mãe como filha. E quando ela completou 18 anos, ela simplesmente decidiu sair de casa para viver uma vida que a gente não aprovava. Como doeu as escolhas dela, como afetou a mim, como me impactou, como despertou o pior em mim quando ela, de repente, teve uma ação ruim. Mas com o tempo eu precisei entender que ela era maior de idade e que eu, por mais que a amasse, por mais que desejasse o melhor para ela, eu não poderia mais interferir ou influenciar as escolhas dela. Eu tive que aprender a não me envolver emocionalmente com as decisões e com as escolhas dela, porque eu estava adoecendo psicologicamente. Literalmente, eu fiquei em depressão quando ela teve essa atitude de sair de casa. E eu estava gerando o pior em mim e para as pessoas também à minha volta. Foi fácil? Não, gente. Mas o segredo para eu vencer essa fase foi deixar a minha irmã nas mãos de Deus, entregar todos os dias. Eu entregava verdadeiramente, totalmente a vida dela para Deus, confiando de que Ele proporcionaria a mudança no momento certo, Ele ia trazer clareza, consciência das decisões dela. Olha, eu não deixei de orar, eu não deixei de crer e de profetizar sobre a vida dela. Então faça isso na vida dos seus filhos. Não deixe de crer, não deixe de profetizar. Se for o seu esposo que estiver desviado dos caminhos do Senhor ou que ele ainda não for cristão, não deixe de crer, não deixe de fazer a sua parte. Eu sei que às vezes o seu esposo, de repente, pode ter uma escolha ruim, uma atitude ruim. Ele pode ser grosseiro, ele pode falar palavrão, ele pode beber, sei lá, ele pode ter atitudes que o pior dele desperte o pior em você. Mas continue crendo, minha irmã, continue jejuando, continue clamando a Deus, continue orando, continue profetizando e sendo uma esposa segundo o coração de Deus, e creia que Deus vai fazer aquilo que só Ele pode fazer. Hoje, mais de 10 anos depois, eu posso ver alguns bons resultados na vida da minha irmã após muitos anos de oração e de atitude correta, onde eu aprendi a não me envolver emocionalmente com ela, mas a continuar plantando, semeando em palavras, em oração e em conselhos quando ela me pede. Se as decisões que o seu esposo ou alguém que tem poder sobre sua vida estão de repente te prejudicando, ore e peça para Deus iluminar a mente dessa pessoa, para que Deus possa entrar na vontade daquela pessoa e colocar a vontade de Deus sobre ela, que a vontade de Deus seja efetuada nas decisões dela, decisões sábias, corretas, segundo a vontade do próprio Deus. O Espírito Santo é o único que convence. Aproveite também para você olhar para você nesse momento e não para as ações do outro. Olhe para coisas que você precisa mudar em vez de só olhar o que o outro precisa mudar e deixa Deus trabalhar em você e também curar o seu coração. À medida que você buscar mudanças e sabedoria, quem sabe não seja um incentivo para essa pessoa também mudar e ser mais sábia após ver a sua mudança. Se posicione e decida que nada nem ninguém vai tirar você do centro da vontade de Deus. Olha, gente, eu espero de verdade que esse vídeo tenha abençoado o seu coração. Se assim foi, compartilha com outras pessoas, curte o vídeo. Se você não é inscrita no canal, se inscreva e até o próximo Drops Emocionais.